E vem conferir a crítica do filme Ghosted, Sem Resposta. E chegou na Apple TV o filme Ghosted, Sem Resposta. Mais uma prova pelo elenco que tem nesse filme que a Apple TV está investindo no cinema, está investindo em filmes com um orçamento mais forte para trazer pessoas para a sua plataforma de streaming. E eu tenho que falar que o motivo de eu ir atrás desse filme são os dois atores principais, nomes fortes, nomes conhecidos e que faz com que quem está procurando uma diversão, algo para passar o tempo em um streaming, acaba achando, parecendo uma boa resposta Ghosted. Porque a dupla principal é simplesmente Chris Evans e Ana de Armas, dois atores grandes, dois atores conhecidos e que geram um potencial de um bom romance, de uma boa história, de uma boa aventura ou até de um bom filme de ação. E isso chamou minha atenção, porque Ghosted, Sem Resposta, a sua história mesmo não vai ter nada de original, nem nada que você não viu em outro mundo ou até em outros filmes. A ideia são duas pessoas de mundos completamente opostos que se encontram por acaso e enquanto uma pessoa é alguém pacato, a outra pessoa é uma agente secreta e no meio de toda essa aventura eles vão descobrindo isso, eles vão se apaixonar, vão viver o romance e essa é a ideia que você já viu em vários filmes. Eu consigo de cabeça já vi em dois, que seria Encontro Explosivo e Par Perfeito. Filmes que muita gente chamaria de filme de sessão da tarde, que não vai mudar a sua vida, mas que podem gerar uma certa diversão. Bom, eu posso falar que Ghosted, Sem Resposta é um filme que nem conseguiu me gerar uma certa diversão. É um dos piores filmes que eu vi nesse começo de ano por vários motivos. E eu vou dividir essa crítica em duas partes, porque esse filme, ele é uma comédia romântica com ação. Então, primeiro, eu vou falar da comédia romântica, a parte do romance, da atuação, a química dos atores em tela, e depois eu vou pra parte da ação. Bom, a comédia romântica desse filme não funciona de maneira nenhuma. O Chris Evans com a Ana de Armas, eles têm zero de química. Em nenhum momento eles te convencem que eles podem ser um casal. Em nenhum momento eles te convencem que você pode ter uma ligação entre eles. Você não liga pra eles, você não liga se eles vão estar juntos ou não. Isso é culpa dos atores, sim, culpa da direção que não conseguiu trabalhar bem esse romance, mas principalmente culpa do roteiro, que fez com que, primeiro, o personagem do Chris Evans seja insuportável. Do começo ao fim do filme, eu acho o personagem dele insuportável de se assistir no filme. Então, é muito difícil você criar uma conexão e se importar com o personagem. E quando ele tá com ela, com a personagem da Ana de Armas, fica mais difícil ainda. Porque já que você não liga pro personagem, você liga muito menos pra se ele vai ficar com ela, se ela vai começar a gostar dele, você não se importa com nada disso. Outra coisa que é problemática é que você vê que as cenas dos dois parecem que eles nunca estão juntos em cenas. De verdade, eles nunca têm química e os diálogos nem parece que realmente eles estão em cena para mostrar como foi problemática a produção desse filme. E eu sei que ela foi problemática por troca de atores, por atraso na parte da gravação, e isso é visto em tela. De novo, a química deles não funciona. E você precisa se preocupar muito por isso, porque pra você gostar do romance, pra você gostar do filme, você precisa se preocupar com eles. E não é isso que acontece. E com um roteiro problemático, com uma direção que não consegue criar química e cenas decentes pra fazer com que você se importe com ele, acaba fazendo com que o filme fique desinteressante desde o começo do longa. Fazendo inclusive com que tenha diálogos terríveis, cenas muito ruins e quando eles realmente vão se apaixonar e você sabe o que isso vai acontecer, é algo completamente desinteressante. É até... você nem consegue sentir nada de tão ruim que é nesse ponto. Então, o roteiro desse filme já se prova bem ruim na parte de construir os personagens, trabalhar bem eles, criar uma boa química entre eles e fazer com que as coisas realmente funcionem. Até em diálogos, porque os diálogos desse filme, em muitos momentos, são muito fracos. Aí quando você sai dessa parte, você tem os atores que também não estão funcionando em tela. Nem o Chris Evans, nem a Ana de Armas, que são bons atores, estão muito bem aqui. Nem parece que eles estão no automático, mas parece que eles não têm realmente uma sintonia em cena. Não parece que eles poderiam se conectar. Então a parte do romance, da comédia romântica, não funciona. Já que tem a comédia, é bom falar que o filme tenta inserir alguma comédia, tenta inserir alguns momentos mais cômicos, e só tem um momento que é meio que uma tragicomédia, que é uma parte que envolve uma cena de ação que funciona bem. Mas o resto do filme, todos os alívios cômicos que vão sendo introduzidos, ou as cenas que são mais para ser engraçadinhas, nenhuma funciona. Todas são muito ruins, mas aí também é muito pessoal. É o que eu sempre falo, a parte da comédia é muito pessoal. O que não funciona pra mim, pode funcionar perfeitamente pra você, porque é o tipo de comédia que você gosta. Pra mim, não funcionou. Não fez eu dar uma risada o filme inteiro. Então você tem um romance que não funciona, dois atores que não têm química em tela, personagens que não têm química e um protagonista insuportável. Além de uma comédia que não funciona. Mas, como eu falei, o filme tem a parte da ação. E ele poderia gerar um entretenimento na parte da ação. E tem uma cena muito boa de ação realmente, que é uma cena onde envolve participações especiais. Não só pelas participações especiais, mas pela forma como a cena foi gravada e vai aparecendo vários atores conhecidos em tela. É muito legal, é muito bem feito, muito bem pensada. Apenas que o filme só fez isso nesse momento. Só nesse momento ele foi criativo, inventivo
inventivo e soube misturar comédia com ação, fazendo com que tudo funcione muito bem. Só nesse momento, porque o resto do filme não funciona. Esse filme, ele foi feito inteiro dentro de uma sala verde, e isso é visível, fazendo com que a ação perca o seu impacto e faça com que quem está assistindo o filme não se importe com ela. De novo, isso também é um problema porque você não se importa com os personagens. O roteiro fazer com que os personagens não sejam importantes faz com que você que está vendo o filme não sinta nenhum senso de urgência e nenhum perigo por eles. Então, o que acontecer com eles, você não vai se importar. E claro, enfraquecendo dessa forma a cena de ação, porque você está vendo cena de ação, sequência de ação, onde você não se importa com nada. E sem contar a quantidade de fundo verde, que faz com que as cenas de ação sejam menos realistas possíveis e, pior que isso, faz com que você saia do filme o tempo inteiro, porque você vê aquele fundo verde e não cria aquele impacto que deveria acontecer. Outra coisa que faz não criar o impacto da cena de ação são que elas não são bem coreografadas. Tem muitos cortes repetidos e que tiram o impacto da ação. Outro ponto muito negativo. Então você mostra que esse filme não funciona em quase nada. Tirando uma cena específica e o começo do filme, que ele até começa de uma forma decente, o filme quase não acerta em nada, porque os atores não funcionam, a comédia romântica não funciona, nem a comédia, nem o romance e nem a ação, fazendo com que a parte técnica também não seja boa, porque como eu mostrei, a direção do filme não é boa em conduzir os atores em cena, porque faz com que eles não tenham a química, e na parte da ação é tão cortado, é tão genérico e usam tantas partes de fundo verde que faz com que o filme perca seu impacto. Um filme maior do que deveria, eu queria que ele terminasse muito antes do que foi, então pra mim é um filme que não funcionou de maneira nenhuma. Sendo um filme que, de novo, pela forma como eles venderam o filme e pelo elenco, eu esperava que fosse pelo menos uma aventura divertida, mas foi um filme que eu realmente saí dele cansado. Até na parte da produção, você vê que tem algumas características na parte de design de alguns personagens que são bem, parece até de baixo orçamento. E pensando no elenco que tem aqui, você sabe que esse filme foi de grande orçamento, porque a Apple quer trazer gente nova pro seu streaming. Então, nem isso realmente ficou bem feito. Nem a parte do figurino, que seria algo básico, que alguns personagens, em alguns momentos, até isso acaba incomodando, pra mostrar como esse filme realmente não é pra você perder seu tempo vendo ele. Concluindo, Ghosted Sem Resposta é aquele filme que você vai assistir esperando que seja aquela aventura divertida, uma comédia romântica com ação, que vai ser bom pra passar o tempo e que volta e meia você vai querer reassistir, realmente, porque pode ser uma aventura divertida, mas não é isso que acontece aqui. Ghosted Sem Resposta é um filme que é uma comédia romântica com ação. A parte da comédia não funciona, a parte do romance não funciona e a parte da ação não funciona. Tem momentos ali que são até interessantes no ponto do começo, como apresenta os personagens, e também em uma sequência específica onde realmente é legal de se ver, gera entretenimento, e eu até voltei a cena porque eu gostei bastante dela. Mas tirando isso, o filme como um todo não funciona de maneira nenhuma. Não perca seu tempo vendo ele. E por isso que eu fecho o filme Ghosted Sem Resposta com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Ghosted Sem Resposta? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.